Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Sou professora Juliana Santiago, professora de Química, e nós iremos estudar sobre isomeria geométrica. Então, o que vem a ser a isomeria geométrica? Constitui um tipo de isomeria espacial, então está relacionada ao espaço. Vamos tentar imaginar então esses compostos saindo aqui do plano dessa lousa. Então, isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula molecular, mas apresentam algumas diferenças. Neste caso, a diferença será com relação a esse arranjo espacial. Então, por exemplo, estes dois compostos, vamos verificar se eles são isômeros. Há a mesma quantidade de carbono e hidrogênio? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Hidrogênios, 3, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Bom, mesma fórmula molecular, né? Mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Mas vamos observar o que está acontecendo aqui. Destaquei para vocês este grupo CH3 e esse outro grupo CH3. Vamos traçar, considerar esses dois carbonos e a dupla ligação? Vamos então traçar um plano aqui. Analisando dessa forma, esses dois grupos estão do mesmo lado, enquanto esses dois hidrogênios também estão do mesmo lado. Nessa outra representação, CH3, então considerando aqui um corte, tá? CH3 está deste lado e o outro grupo, CH3, está para baixo. Então, esse para cima e esse para baixo. Mesma coisa eu tenho com relação aos átomos de hidrogênio. Então, há uma diferença desses isômeros com relação ao espaço, né? Essa posição. Vamos, então, entender um pouquinho mais sobre as regras de nomenclatura para esses compostos. Considerando aqui a cadeia principal, que é constituída de 4 átomos de carbono, por isso receberá o prefixo but. Há uma ligação dupla entre esses dois átomos de carbono, que está no carbono 2, entre o carbono 2 e o carbono 3. Então, por isso, but2-eno ou 2-buteno. Vamos fazer mais uma observação. Grupo CH3 e os hidrogênios, que são iguais, estão do mesmo lado. Por isso, ele é um composto cis. Então, cis, os grupos ligantes iguais ficam do mesmo lado do plano. Já esse outro composto, os grupos iguais estão em lados opostos. Então, vai ser um composto trans. Grupos ligantes iguais ficam de lados opostos do plano. Por isso, trans 2-buteno. E agora, a gente vai ver com relação ao E ou Z. Para isso, nós precisamos definir algumas prioridades. Então, vocês podem consultar a tabela periódica, vão consultar o número atômico, considerando então CH3 e hidrogênio. Vamos analisar então esse primeiro carbono, tá? Então, eu vou atribuir um número para o grupo ou átomo que possui maior prioridade. Então, considerando o maior número atômico, vou colocar maior prioridade para o CH3. Então, ele tem maior prioridade do que o hidrogênio. Quando os grupos ou elementos de maior prioridade estão do mesmo lado, a gente vai usar essa designação Z. Só a gente lembrar, juntinho, juntinho, do mesmo lado. Se nós tivermos grupos de mesma prioridade em lados opostos, aí eu vou representar como E, tá? Então, E vem de opostos. Vamos analisar agora esses dois compostos orgânicos. O que está diferente nessas estruturas?
São isômeros? Têm a mesma quantidade de carbono e hidrogênio? Vocês vão verificar que sim. É o ácido cis-butenodioico. Então, but quer dizer que tem 4 átomos de carbono. Tem a ligação dupla, dioico, porque tem a função ácido carboxílico. Então, C-O-H 2 vezes. Analisando essa estrutura, este grupo e este grupo estão do mesmo lado. Por isso, é ácido cis. Neste outro caso, os grupamentos C-O-H, estão em lados opostos no plano. Por isso, é trans. Esse é o ácido maleico e este outro é o ácido fumárico. Para vocês terem uma ideia sobre a importância, com relação a essa diferença, além de propriedades físicas, no caso do ácido maleico, por exemplo, como ele é um composto do tipo cis, pode haver uma reação, que a gente fala de reação intramolecular, que pode acontecer na mesma molécula. Então, pode-se perder uma molécula de água. Então, vou retirar H2O, 2 hidrogênios, um oxigênio. Posso formar um anidrido, C-O, C-O, após a desidratação, a perda de água. Isso já não vai acontecer com o ácido fumárico. Mas, para além disso, acredito que muitos de vocês já tenham lido, ouvido falar sobre gordura cis, gordura trans. Agora você já tem uma ideia do que é isso, que está relacionada a um arranjo de átomos ou de grupos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. E não se esqueçam de tirar uma foto da lousa.